Ótimo, então a gente está aqui hoje para nossa live com o módulo 1, tirar dúvidas de questões. Mari, qual questão que você está tendo, qual dúvida que você está tendo? Jéssica? Tem mais alguém aí? Oi, Jéssica. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Ah, então tá bom. Estou só esperando aqui para a Maria me falar se ela está com alguma dúvida aqui também no módulo 1 e a gente já pode ver suas dúvidas, tá? Tá. Eu tô olhando aqui, tá? Tá, então enquanto você vai olhando, Maria, eu posso ir olhando as dúvidas da Jéssica de uma vez? Pode ir, que aí eu, não que eu tinha pronto aqui, eu levanto a mãozinha aí, ó. Tá ótimo, tá Não ótimo. sei como que mexe ainda não, se der alguma coisa errada, não tenho experiência nessa questão ainda não. Mas Não, tá tranquilo, preocupa não. Quando você quiser levantar a mãozinha e quando você quer falar alguma coisa, você pode clicar. Aí qualquer coisa eu abro e fecho seu microfone para você, tá? Tá jóia, Vou fechar então, que aí fica mais fácil para. tá jóia. Tá? Selma tá entrando agora também. Ainda não apareceu aqui para mim. Jéssica, você está com dúvida nas questões de multiplicação e divisão com vírgula, certo? Isso. Beleza, a gente vai ver isso agora. Deixa eu só ver por que a Selma entrou e não apareceu para mim. Não, deixa eu compartilhar minha tela aqui só um minutinho. Desculpa. Oi, Selma, boa tarde, tá joia? Bom, Selma, eu vou aqui começar com as dúvidas do módulo 1 que a Jéssica está tendo, viu? Que são relacionadas com multiplicação e divisão de números decimais. Aí, Jéssica, eu vou te pedir só para fechar o microfone enquanto eu estiver falando, por favor, porque fica dando retorno e aí eu fico meio desconcentrada. Mas qualquer hora você pode me interromper à vontade para perguntar e para falar, viu? Deixa eu só pegar aqui um quadro novo. Tá. Então, deixa eu só recapitular aqui para a gente ver em relação ao que já foi falado, né, com você no WhatsApp, mas para reforçar, né? Quando a gente tem, então, a soma, se tiver pequena a tela, você me fala que eu dou um zoom aqui, tá? Soma e subtração. Eu vou tentar fazer mais em linha reta, porque a minha letra é meio... vai subir o morro. Soma e subtração, então, dos números decimais. Com números... Vou pegar uma caneta menor. Decimais. Tá, então, como a gente viu, a gente alinha a partir da vírgula, né? A regrinha ficou sendo essa. Alinhar os números, né? E a vírgula. E as vírgulas, no caso, né? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 4,32 mais 7,1, a gente vai colocar um debaixo do outro, respeitando a posição de unidade, dezena, centena, o que é décimo, centésimo, e também a vírgula. Então, alinhar é isso, é colocar todo mundo no mesmo... quem pertence àquela casa, né, na mesma reta. Então, a gente sabe que o 4 é unidade e o 7 é unidade. A vírgula vai ficar debaixo da vírgula. O 3 é décimo, o 1 também é décimo, o 2 é centésimo e não tem centésimo explícito aqui, né? Então, como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó. Peraí, tá bem grosso aqui a escrita. Mais, aí viria 7,1, né? Então, seria essa montagem, bem alinhadinho. E a soma acontece de forma livre, né? Da forma que a gente já conhece. Né? O 2 não tem ninguém para somar aqui de baixo, então a gente desce ele normalmente.
3 mais 1 dá 4. E 4 mais 7 dão 11. E a vírgula, ela vem descendo, né, na mesma reta, né? Vem descendo e entra aqui. A mesma coisa com a subtração. Se fosse, por exemplo, aqui assim, 21,74 menos 3,89, por exemplo, seria a mesma coisa. A gente vai escrever os números alinhados. Unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. E minha cachorra tá dando boa tarde para vocês, como vocês podem ouvir aí, né, pelo meu microfone. Então, como é que ficaria essa conta aqui? 4 menos 9, a gente não consegue fazer essa conta, a gente pega emprestado aqui no 7, e aqui sobram 6. E vem 1 para cá. Então, na verdade, ficam 14. 14 menos 9 dá 5. Bem feio esse 5, né? Pronto. Continuou feio, mas tá bom. 5. 6 menos 8 não tem jeito. A gente vem e pega emprestado aqui no 1, né? Que vai sobrar 0. E os 6 vão ficar 16. 16 menos 8 dá 8. 0 menos 3 não tem jeito. A gente pega emprestado aqui no 2. Sobra 1 e vem 1 para cá. Então, 10 menos 3, 7. E 1 menos nada, né? Não tem nada aqui embaixo. Desce 1 normalmente. E a vírgula, igualmente, ela está alinhada na resposta também. Então, na soma e na subtração, a gente tem esse cuidado de manter sempre alinhado. Na multiplicação, a gente já vai ver que não é obrigatório mais essa questão do alinhamento. E que a vírgula, ela não vai ficar determinada igual está aqui. Vírgula debaixo de vírgula e na resposta. Não vai. Né? Tem um detalhe. Então, a gente vai falar agora da multiplicação. Até aqui tá tranquilo, gente? Sim. Ótimo. Se tiver qualquer coisa, só me interromper que a gente volta. Beleza. Então, multiplicação com números decimais, né? A gente falou da soma e da subtração, e agora vai falar da multiplicação. Então, vamos supor que esteja escrito para vocês assim, em linha, né? Vamos supor 2,71 vezes, lembrando que o pontinho, né, na matemática significa multiplicação, né? Vezes, sei lá, 1,3. Vou colocar, na verdade, 42 aqui, para ter mais casas decimais, mais casas onde está a vírgula, aliás. Vezes 1,345, por exemplo. Deixa eu ver que alguém digitou alguma coisa. Não, alguém levantou a mão. Pode falar, Maria. Deixa eu abrir seu microfone para te ajudar. Vamos ver. Não estou conseguindo abrir. Pode falar, Maria. Aqui, eu estou com dúvida numa questão aqui, só que eu não sei como que eu te explico. Eu não entendo para me te explicar, assim, como que é. Qual que é a questão? O número da questão. O número da questão é... Ai, tá complicado. Como é que a questão começa? Lê o enunciado dela aí, só para eu anotar aqui. É a fatoração de um número... Fatoração. Tá. Uhum. Deixa eu só anotar aqui no chat a fatoração. Eu sei qual questão que é essa. Então, eu vou continuar aqui nessa parte. Quando eu terminar, eu vou para a parte de fatoração. Tá bom, Maria? Tudo bem. Uhum. Então, tá bom. Mas está anotado aqui no chat para a gente não esquecer qual que é. Tá bom. Fechou o microfone. Tá bem, obrigada. Desculpa, gente, minha garganta hoje está bem ruim. Então, vamos supor que a gente tem esse número aí para multiplicar. Como eu disse, é diferente na multiplicação da soma e da subtração. Você não é obrigado a colocar vírgula debaixo da vírgula. Ah, professora, mas eu quero. Tudo bem, não tem problema. Mas não é obrigado. Uma vez que não é obrigado, você pode escrever os números assim, por exemplo, olha, 42,71 vezes, e escrever de trás para frente aqui na parte de baixo até completar os números. Então, por exemplo, a gente pode escrever assim, ó.
Tá vendo? Pode escrever ele livremente. Aqui coincidiu que os dois números têm 4 algarismos, né? Então, completou perfeitamente. Mas se não tivesse também, nós vamos fazer um exemplo desse. Não teria problema. Eu vou só colocar a vírgula aqui de uma cor diferente para a gente usar isso depois. Espera aí. Vou pôr uma aqui de laranja e a outra de roxo. Pronto. Então, a gente não é obrigado a alinhar. Vocês estão vendo que não está alinhado. Mas a multiplicação vai acontecer de forma livre e normal. Da mesma forma que quando a gente faz, por exemplo, 12 vezes 2. Como é que a gente faz? A gente armou a continha assim e multiplica. 2 vezes 2 deu 4, 2 vezes 1 deu 2. A gente faz a multiplicação assim. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente só vai ignorar, por enquanto, a existência da vírgula. Vamos fazer a multiplicação normalmente, tá? Então, a gente começa aqui, olha. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. E vão 3 aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Com 2, 13. E vai 1. 5 vezes 4, 20. Com mais 1, 21. Então, por enquanto, a gente começou assim, fazendo a multiplicação normal. Vai para a parte do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. E vão 2. 4 vezes 2, 8. Com aqueles 2, 10. E vai 1. 4 vezes 4, 16. Com aquele 1, 17. Essa parte também tá ok. Então, vocês estão vendo que a multiplicação eu estou fazendo aqui como se a vírgula não existisse, normalmente. Então, vamos para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. E vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 4, 12. Ok? E, por fim, o 1. A gente sabe que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, tá mais fácil aqui, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4. Então, essa é a multiplicação de todos os números, independente da vírgula. O que a gente faz com esse resultado? A mesma coisa da multiplicação normal, soma. A gente vai somar esse tantão de gente. Então, vamos lá. O 5, não tem ninguém para somar aqui debaixo dele, só desce ele normalmente. 5 mais 9, desculpa, 5 mais 4, 9. Eu já falei a resposta, né? 3 mais 8 mais 3 dá 14, que é 3 mais 8 é 11, com 3, 14. E vai 1. 1 mais 1, 2, mais 0, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 2 mais 7, mais 8, mais 7, dão 24, né? Porque olha só, 2 com 8, 10. 7 com 7, 14. 14 com 10, 24. Aqui eu tô fazendo as contas, gente, de forma mais rápida, para eu agilizar. O entendimento do conteúdo está relacionado com saber armar a conta, entender que a vírgula não é obrigatória para ficar debaixo da vírgula, e onde a vírgula vai aparecer na resposta, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, tá? Essa questão operacional aqui, eu tô fazendo ela rápida mesmo. Cada um faz de uma forma, né? A forma que eu pensei aqui é diferente, mas não tem nada a ver. Cada um faz essa parte de uma forma. 2 mais 1 mais 2 mais 2 dão 7, né? Porque 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 3 com 4, 7. E 1 mais 4, 5. A princípio, a gente fica apavorado, porque 42,71 vezes 1,345 vai dar 5744495, não sabe nem falar esse número direito, né? E aí que vem o pavor. O que a gente tem que analisar? A gente vem e volta para os nossos números que estão sendo multiplicados. Então, vamos olhar o primeiro número. O primeiro número, ele tem quantas casas decimais? 2. O segundo número que a gente está multiplicando tem quantas casas decimais? 3.
Então, no total, quantas casas decimais que a gente está trabalhando? Quanto que é 2 mais 3? 5, né? Então, a resposta tem que ter o quê? 5 casas decimais. Então, recapitulando, a gente olha os números que a gente está multiplicando. 42,71 tem 2 casas decimais. 1,345 tem 3 casas decimais. Então, a resposta vai ter de casas decimais, lembrando, casas decimais é número depois da vírgula. 71 são 2 números depois da vírgula, né? O 7 e 1 são 2 algarismos depois da vírgula. 345 me dá 3 números depois da vírgula. No total, considerando o que tem em cima e o que tem embaixo, eu fico com os 5 números depois da vírgula. Então, a resposta aqui também vão ter 5 números depois da vírgula. Mas onde que essa vírgula vai aparecer? Ela sempre surge... Deixa eu só fechar aqui, peraí. Ela sempre surge, inicialmente, depois do último número, que é aqui. E aí ela vai andar para a esquerda a quantidade de vezes que precisar. Quantas vezes que falou que vai andar? 5. Então, ela vai sair daqui e vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta disso daqui, do 42,71 vezes 1,345, é 57, esse tanto de gente depois aqui. 44495. Então, o que é a ideia principal? Não preocupar na hora de escrever os números para multiplicação. Escreva da forma que achar melhor, ou com a vírgula alinhada, ou sem alinhar, alinhando o último número, tanto faz. Você vai escrever um número em cima do outro para multiplicar. Vai fazer a multiplicação normalmente. E aqui sim, tem que respeitar, né? A posição de cada multiplicação vai andando, né? Conforme o número está escrito. Vai somar, fazer tudo direitinho. E só vai voltar a preocupar com a vírgula na hora de pôr a resposta. Se a gente analisar, se não, como a gente tem que analisar a quantidade de casas decimais no total, é essa quantidade total, que no caso aqui foram 5, que vai aparecer. Sempre do último número para a esquerda. Tá tudo bem? Eu vou fazer mais exemplos, mas tá entendendo? Sim, tá, clareou bastante. Ah, que ótimo. Vamos pegar aqui, e outra coisa que é importante, olha só, mais importante do que saber onde a vírgula vai parar. O número que está aqui em cima pode ter vírgula, mas a parte inteira dele é quanto? 42. O que tem aqui embaixo é quanto? 1. Se a gente fizer 42 vezes 1, já dá 42. Onde que eu quero chegar? Se essa vírgula aqui não fosse nesse lugar que a gente colocou, vamos supor que a gente vai... Não existe. Se ela não existisse, esse número aqui seria lido como 5.744.495. Se 42 vezes 1 é 42, tem lógica que só esse número que está depois da vírgula faça o 42,71 vezes 1,345 ser mais de 5 milhões? Não tem nem lógica isso. Não faz sentido, né? É como se você virasse e falasse assim, chegasse no posto de gasolina e falasse assim, aqui, abastece 100 litros de gasolina para mim aí, fazendo favor. Isso não faz nem sentido, porque os nossos carros aqui não têm capacidade para 100 litros de combustível, né? Eles têm lá, tem uns que têm mais do que outros, mas é muito difícil você encontrar um carro com mais... Deixa eu ver, se eu estiver chutando errado, 45 litros, talvez, ainda é possível. Agora, 100 litros de gasolina, não é possível. O carro não tem esse tamanho de tanque de combustível. Aqui é a mesma coisa. Se 42 vezes 1 é 42, o 42,71 vezes 1,345 vai ser maior que 42. Mas não vai ser 5 milhões e tralalá, né? Então, a gente tem que ter um senso, né, uma noção crítica de conseguir olhar para o número
e falar assim, posso não saber o resultado, mas é muito difícil você pensar que um número desse tamanho vai gerar um resultado tão grande, né? Então, vamos aqui pegar outro exemplo. Se eu pegasse assim, 0, eu quero colocar com casas decimais mais espaçadas. Então, assim, 0, deixa eu escrever aqui em cima para ele de ver. Vou colocar um bem grande. Não, bem grande. Não, tá, vai ser um bem grande. Então, por exemplo, qual que é a maior confusão e o maior medo na hora de organizar? Que o número que vai aparecer primeiro, ele só tem 2 casas decimais. Aí, às vezes, a gente fica sem jeito de escrever o outro embaixo. Tipo, vai escrever assim e acha que tá errado, mas não tá, quer ver? Não está errado escrever assim. Não tem importância que aqui sobrou um espaço. Ah, professora, mas eu quero escrever assim, eu quero alinhar as vírgulas. Pode alinhar as vírgulas? Pode. É obrigatório? Não. Pode escrever assim? Sem problema nenhum. Você acha mais fácil visualizar assim? Pode escrever assim. Tá? Então não tem problema. O importante é que quando você posiciona o número, o resultado daquela multiplicação tem que vir de baixo. Que nem aqui, olha. Quando 5 multiplicou por 1, e por 7, e por 2, e por 4, o ponto de partida é onde o 5 está. O 5 vezes 1 resultou 5. Esse resultado aqui tem que ficar debaixo dele. O 4 vezes 1 tem que colocar o resultado debaixo do 4. O 3 vezes 1 botou o resultado debaixo do 3. O 1 vezes 1 botou o resultado debaixo dele, tá vendo? A gente tem que respeitar isso. O resultado tem que encaixar debaixo daquele que a gente está multiplicando embaixo. Então, se for dessa forma que está escrito aqui, o 2 vezes 4 vai dar 8 e o 8 vai entrar aqui, ó, debaixo do 2. Se a gente estivesse escrevendo assim, ó, mais para cá, 2, 7, 9... Por exemplo, se fosse assim, o 2 vezes 4 vai dar 8, e vai entrar aqui debaixo da mesma forma, tá vendo? Não importa se tá mais escrito para lá, mais para cá, o importante é que os resultados fiquem sempre debaixo ali, alinhados, tá? Eu vou acelerar o nosso processo aqui, porque eu usei um número bem grande, né? Mas o importante é a interpretação no final. Independente da forma que foi escrita, esse resultado aqui, deixa eu fazer na calculadora aqui rapidinho. 7,2. Tá me gerando um resultado assim, ó. 12,68, 73,68. Tá? Isso aqui é o resultado final, tá? Eu só tô querendo acelerar o nosso processo. Nós vamos fazer a análise de onde a vírgula vai parar, porque o importante é isso. O processo multiplicativo, ele não é difícil. Você multiplica, 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 depois soma tudo, acha o resultado. Então, é a mesma coisa que a gente teria feito aqui. Achou esse resultado gigantesco. Onde a vírgula vai parar? Mais uma vez, eu vou usar vírgulas de cor diferente aqui, só para a gente poder trabalhar bonitinho. Deixa eu dar um zoom. Gente, às vezes meus números ficam um pouquinho espaçados aqui quando eu escrevo, mas é por conta da questão do costume de escrever com a caneta, tá? Aí. Então, vamos olhar aqui o primeiro. O 0,94. Tem quantas casas decimais aqui? Nossa, tá muito grosso, peraí. O 0,94 tem 2 casas decimais. O nosso 13,4972 tem quantas casas decimais? 4 casas decimais. Então, qual que é o total? 2 mais 4 vão ser 6 casas. Ou seja, a vírgula, ela vai sair do último número que está aqui e vai andar para a esquerda. Quantas vezes? 6 vezes, porque são 6 casas decimais. Então, a nossa vírgula, ela nasce sempre depois do último número e vai começar a andar.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0,94 vezes 13,4.972, falta o vezes aqui, né? É 12,68, 73, 68. Tá? Então, o segredo das casas decimais é esse. Na hora de armar, pouco importa onde a vírgula está. Se está alinhada, se está mais para lá, mais para cá. O importante é conseguir fazer as multiplicações respeitando que os resultados fiquem sempre alinhados ali, um debaixo do outro, como foi falado, né, igual foi feito aqui. Que as somas sejam feitas alinhadas. O 5, primeiro aqui, né, ele não somou com ninguém, então ele só desceu. O 4 com 5 virou 9, né? As somas vão descendo alinhadinhas corretamente. O resultado é que volta a ter preocupação com a vírgula. E a vírgula, ela é o resultado, né? A quantidade de vezes que ela vai andar é a soma desse total aí de casas decimais. Isso tá entendido? Tá claro? Sim. Sim? Ai, que ótimo. Então, das operações, falta agora apenas a operação de divisão. E ela acontece da mesma forma também que a nossa divisão normal. Você vai ver aqui agora. Então, o que seria uma divisão normal? Seria eu pegar, por exemplo, 125 dividido por 8. Tá? Vamos supor, a gente está dividindo números inteiros aqui. Como é que a gente faz essa divisão aqui normalmente? A gente analisa o primeiro número, né, do nosso dividendo, que é o 1. 1 dividido por 8 é possível? Não consigo fazer 8 pessoas sentarem em uma cadeira. Então, não dá para fazer 1 dividido por 8. Que a ideia é essa, né? O que é dividir um número por outro? É pensar. 125 dividido por 8 é pensar quantas vezes que o 8 vai caber dentro do 125. O raciocínio é esse. Então, a gente começa analisando. 1 dividido por 8 não dá. Mas se eu pegar junto aqui o próximo, né? Pegar eles dois juntos aqui, fica quem? 12. E 12 dividido por 8 é possível. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 12? Uma vez inteira, né? Então, a gente coloca o 1 aqui embaixo. E aí faz essa conta. 1 vezes 8 vai dar 8. Então, a gente tira essa parcela que já foi calculada. O 8 cabe dentro do 12 uma vez inteira. Então, a gente faz essa conta aqui. 12 menos 8 não dá 4. E aí a gente analisa. Esse 4 dividido por 8 não dá também, porque ele é menor. Tem número para descer? Tem o 5. Então, a gente pode vir com 5 e pôr ele aqui. Então, o nosso número, na verdade, aqui virou 45. 45 dividido por 8 é possível. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 45? A gente pega na nossa tabuada. Eu sei que 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 6 dá 48. Então, já passa. Então, aqui vai dar 5. Que 5 feio que eu fiz. Continuou feio, mas tá bom. 8 vezes 5, né? Os 5 vezes 8 aqui vão dar 40. Então, a gente tira essa parte da nossa parcela aqui. 45 menos 40 dá resto 5. Então, como é que a gente analisa isso daqui do ponto de vista matemático? Eu estou falando com vocês que o 125 é a mesma coisa que o 8 vezes 15. Deixa eu pôr o pontinho que é melhor. Mais 5. Por quê? O 8 coube dentro do 125 15 vezes e ainda teve o resto 5. Faltou ainda o espacinho do 5 para ser completado. A gente consegue analisar isso aqui desta forma. Na divisão com vírgula, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu pararia aqui se a gente estivesse falando do conjunto dos números naturais, que é quando a gente não conhece vírgula. Mas como a gente está falando aqui já dos decimais, a gente vai dar sequência. Então, como que seria a sequência desta divisão? Eu olho para o 5 aqui embaixo no resto
e falo 5 dividido por 8. Não tem jeito, o 8 não cabe nenhuma vez inteiro dentro do 5. Não tem mais nenhum número para descer. O que eu faço? Na prática, a gente vai colocar uma vírgula depois do 5, aqui em cima, no nosso quociente, tá vendo? E essa vírgula vai acrescentar um 0 aqui embaixo. É como se a gente estivesse pegando o nosso resto, que era o 5, e multiplicando por 10, fazendo ele virar 50. Mas para fazer essa multiplicação é preciso pôr essa vírgula, tá? Porque a gente vai entrar agora nos números decimais. Por quê? Quando a gente pega a divisão, igual eu falei, por exemplo, 125 dividido por 8 é pensar quantas vezes que o 8 cabe dentro do 125. De forma inteira é 15. Por que de forma inteira? Porque vai caber um pedacinho, mas não vai caber tudo. O 5 dividido por 8 foi isso, né? Se a gente pegar só aqui, ó, 5 dividido por 8. Não vai caber de forma inteira. Então, por exemplo, se tivessem 5 cadeiras para 8 pessoas sentarem, apenas 5 pessoas sentariam e iriam sobrar ainda 3 pessoas em pé. Correto? Isso quer dizer o quê? O 8 não cabe dentro do 5 de forma exata, de forma inteira, mas um pouquinho do 8 cabe lá dentro. Por isso que aqui a gente vai entrar na parte decimal, para ver qual que é esse pouquinho que falta para caber, né, lá dentro do nosso 5, né? Então, a gente está multiplicando o resto por 10, que é basicamente isso, mas na prática a gente está simplesmente colocando um 0. E é por isso que fica essa vírgula aqui. Está entrando na parte dos decimais, então a gente multiplica o resto por 10. Associa isso, que é mais fácil. Então, antes a gente tinha 5 dividido por 8, não deu. A gente tem agora 50 dividido por 8, mas com a condição aqui dos decimais, porque o resto foi multiplicado por 10. 50 dividido por 8 é possível, porque o 8 cabe dentro dos 50. Quantas vezes? Se a gente já viu que o 5 vezes 8 é 40, e o 6 vezes 8 é 48, o 7 vezes 8 vai passar, né, das 56. Então, a gente vai usar o 6 aqui mesmo, ó. Então, 6 vezes 8, 48. Vou tirar essa parcela do resultado encontrado. 50 menos 48 vão dar 2. E aqui a gente analisa mais uma vez, né? O 0,2 ou simplesmente 2, tá? Tanto faz aqui. Não tem mais número para descer. 2 dividido por 8 não tem jeito. O que eu faço? Uma vez que essa vírgula já existe aqui, a gente tem a liberdade de acrescentar esse 0 aqui novamente. Porque essa vírgula já me fez entrar dentro dos decimais. Então, eu posso fazer esse resto ser multiplicado por 10 mais uma vez. Eu posso colocar esse 0 aqui de novo. Desculpa. Então, 20 dividido por 8 agora é possível. E vai dar 2, né? 2 vezes 8 dá 16. 3 vezes 8 dá 24. Então, já ultrapassa. Então, vai dar 2. Então, vou tirar aqui o 16 da minha parcela para ver que sobram 4. E aqui a gente repete esse processo. Vê que continuamos não tendo nenhum número para descer. Vê que a vírgula, né, ela existe. Então, eu posso multiplicar esse resto por 10 mais uma vez. Então, vou colocar mais um 0 aqui. Então, agora a gente tem 40 dividido por 8. E, finalmente, a gente conseguiu, né? Foi uma divisão exata. Porque a gente sabe que 5 vezes 8 dá 40. E aqui o nosso resto foi 0. Então, isso aqui, enquanto isso aqui que a gente fez em cima era do conjunto dos números naturais, aqui embaixo a gente tem o conjunto dos números racionais, né, reais, de uma forma geral. Porque a gente tem, então, que 125 é a mesma coisa que 8 vezes 15,625 mais 0. O resto agora foi 0, porque a nossa divisão foi exata, né? Ela foi completa aqui. Então, quer dizer o quê? Que o 8 coube dentro do 125 15 vezes inteiras, mais 625 décimos. Ainda ficou um pedacinho lá faltando que conseguiu entrar dentro do 125. Essa forma aqui, o que acontece? É quando a gente está dividindo dois números inteiros
Percebem, né? Que o 125, tanto quanto o 8, são dois números inteiros, não tem vírgula. Mas o resultado teve vírgula. Isso acontece porque 125 não é múltiplo de 8. Então, este é um resultado possível de resultados com vírgula, que é quando o dividendo não é múltiplo do divisor. No caso dos exercícios do nosso PET, eu acho que tem exercício assim também, mas a gente está trabalhando com números inteiramente decimais. Por exemplo, eu posso pegar aqui o 14,3 e tentar dividir por 7,12, né? O que acontece aqui? São dois números com vírgula, tá vendo? O que é a regrinha? A gente precisa igualar as casas decimais. Então, o primeiro passo é esse. Igualar. Nossa, tá, mano, tá muito horrível. Gente, me perdoa por isso. Já tá na letra menor. Deixa eu tentar fazer mais longe, que eu escrevo mais rápido. Igualar as casas decimais. E a gente faz essa... Não sei qual é a palavra para isso. Igualamento não existe. A gente faz, a gente faz as casas decimais ficarem iguais usando o zero. Tá? Então, o 14,3 tem uma casa decimal. O 7,12 tem duas casas decimais. Eles têm a mesma quantidade de casas decimais? Não. Um tem um e o outro tem dois, certo? Então, o que é igualar? Fazer com que os dois números, tanto 14,3 quanto 7,12, ficarem exatamente com as mesmas casas decimais, o mesmo número de casas decimais. E a gente faz isso usando zero. Portanto, onde é que está diferente? Aqui, né, no 14,3. Ele só tem um. Eu posso fazer ele ficar com duas casas decimais, colocando um zero aqui. Então, a gente iguala as casas decimais nesse sentido. Fazer com que os números depois da vírgula, né, a quantidade de números depois da vírgula, sejam sempre iguais, tá? E se não for igual, a gente vai completando com zero até ficar igual. Ah, então, professora, se aqui não fosse 7,12, se fosse 7,123, então a gente ia precisar colocar dois zeros aqui. Porque ia precisar fazer ficar com 3 casas decimais. Porque aqui teria 3 casas decimais. E se tivesse 4 casas decimais? Punha mais um zero aqui. Ia colocando zero até ficar igual. E isso vale, gente, tanto para o dividendo quanto para o divisor. Então, aqui foi 14,3 dividido por 7,123. Mas poderia ser, por exemplo, 8,31 dividido por 1,3. Aí, aqui são duas casas decimais e aqui é uma casa decimal. Então, é aqui que está precisando igualar. Então, o zero ia entrar aqui. Tá? Então, não faz diferença se está colocando o zero do lado do dividendo ou se está colocando zero do lado do divisor. Não faz diferença. O importante é fazer as casas decimais ficarem iguais, tá? Tendo em vista que as casas decimais ficaram iguais, qual que é o segundo passo? Cortar as vírgulas. Cortar as vírgulas é literalmente falar com elas, não preciso mais de você. Por que não preciso mais de você? Porque os números agora têm o mesmo tamanho. Tá vendo? 8,31 dividido por 1,3. Opa, coloquei um zero, agora ficou 8,31 dividido por 1,30. Aqui tem duas casas decimais, aqui também tem. Meu problema de casas decimais foi resolvido, não preciso mais da vírgula. Vou ignorar, então a gente corta a vírgula. Então a gente tem agora o quê? 831. Se eu cortei a vírgula, o número passou a ser o quê? Inteiro. 831. E o meu 1,30 virou o quê? 130. Então, é como se essa vírgula parasse de existir. Então, a gente volta para o caso do 125 dividido por 8, que são o quê? Dois números inteiros.
Então, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Deixa eu só voltar aqui. Na soma e na subtração, a quantidade de casas decimais é a quantidade do número que tem mais casas decimais. Se aqui ainda tivesse, por exemplo, um 4 e um 5, o resultado aqui embaixo ia aparecer esse 4 e esse 5, né? Porque não está somando com mais ninguém. Então, o número com maior casas decimais, a resposta também vai aparecer com aquela quantidade de casas decimais, tanto para a soma quanto para a subtração. Na multiplicação, não. Essas casas decimais aumentam. Um número só tinha 2 casas, o outro só tinha 3. Então, o resultado ficou com a soma dessas casas decimais, ficou com 5 casas decimais. E assim por diante, que nem a gente viu aqui. Aqui tinham 2 casas decimais, aqui tinham 4 casas decimais. Então, o total foi 6 casas decimais. Tá vendo? Na soma, na subtração, na multiplicação, fica meio que determinado que vai ter aquela quantidade de casas decimais. Vai ter uma quantidade determinada, seja para a soma e para a subtração, que vai alinhar e vai ver qual que é o número que tem mais casas decimais, seja para a multiplicação, que vai pegar o total das casas decimais. Vai estar determinado. De alguma forma, você vai saber que o número vai ter aquela quantidade. Na divisão, não. Na divisão não tem, tem que ter tantas casas decimais. Não. Então, se a gente está dividindo 2 números inteiros que nem casas decimais não tinha, e teve um resultado com 3 casas decimais, vai ter resultado que vai ter uma, vai ter resultado que não vai ter nenhuma, vai ter resultado, gente, que vai ser infinito, vai dar uma dízima periódica. Então, não tem obrigatoriedade na divisão de casas decimais. É isso e pronto, entendeu? Você vai, a vírgula pode surgir em algum momento, pode às vezes nem surgir, e se surgir, você vai fazendo a divisão. No caso do 125 dividido por 8, eu sabia que ia dar 3 casas decimais aqui. Mas podia ser que ia ficar infinito. Então, eu não preciso, Ana Luísa Cota Bicalho, professora do ensino fundamental de matemática do SESEC, não cobro dos meus alunos 1 milhão de casas decimais. Se você achou 2 casas decimais, eu já estou satisfeita. Para mim, tá ótimo. Mas vai ter professor, às vezes, de química, física, ou até quando vocês chegarem, né, no ensino médio, né, física e química no ensino médio, com matemática do ensino médio também, às vezes a professora vai pedir para fazer 3 casas decimais na divisão, para achar 4, para achar 5, e aí vocês vão ter que continuar a divisão até achar aquela quantidade. Eu não obrigo ninguém. Para mim, 2 casas decimais é o suficiente. Então, por exemplo, vamos fazer essa divisão. Então, só para ilustrar aqui, esse número aqui, se fosse o exercício lá no trabalho, ele estaria escrito assim, ó. Estaria escrito assim, ó, 8,31 dividido por 1,3. Só que aí você iria armar a conta, iria igualar as casas decimais e iria cortar as vírgulas. Então, o seu 8,31 dividido por 1,3 virou 831 dividido por 130. Então, você está dividindo 2 números inteiros, independente de vírgula. Tá? A vírgula tá aqui, tá cortada, é como se a gente tivesse jogado uma capa da invisibilidade do Harry Potter em cima dela e falado que eu não estou vendo vírgula. Não existe na minha frente. É 831 dividido por 130. Na nossa tabuada, se a gente parar para pensar, quantas vezes o 130 cabe dentro do 831? Se a gente analisar só o primeiro número, aqui, ó, o 1, tá? 1 vezes 8 é 8. Então, se eu multiplicar 130 por 8, 130 já vai passar de 800. Então, eu suponho que o 8 ali não vai ser muito. Deixa eu só colocar aqui para... Pronto. Espera aí. Gente, até aqui tá dando para acompanhar? Sim. Ai, que ótimo. Sim. Muito bom. Então, até aqui, então, olha só, por exemplo, se eu fizesse na calculadora, né, na tabuada, vou fazer de ladinho. 130 vezes 8, 8 vezes 0,
0. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Já passa. Então, aqui não vai dar isso. Né? Ah, desculpa. É porque eu não fiz igual da outra vez, né? A gente está olhando aqui... Deixa eu apagar essas setinhas em cima aqui. Perdoe, que eu pensei e fiz outra coisa. A gente começa, né? 831 dividido por 130. Eu olho aqui o 8, né? 8 dividido por 130, não tem jeito, né? Pequeno. Se eu pegar o próximo aqui e fazer o 83, 83 dividido por 130, também não dá, é pequeno. Aí a gente vai lá e pega o outro. Aí ficou 831 dividido por 130. A gente sempre analisa isso. É que eu fui direto para 831 sem mostrar para vocês na análise. A gente sempre vê aqui do primeiro e vai vendo. Porque às vezes o número é muito grande e aí a gente quer já jogar um número grandão aqui no quociente e aí às vezes erra a conta. Então, analise sempre isso. Olhe lá do primeiro, se vai agrupando, vai fazendo o número aumentar e ver quando que dá para dividir. Então, 831 dividido por 130. Por 8 já vai passar muito, né? A gente pode olhar por 7. Vamos ver por 7? Fazer aqui de ladinho. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 910. Passou também. Então, vai ter que ser por 6. 130 por 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. E vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Então, dá. Então, vamos só reescrever aqui, ó. O 6 vai dar certo. Ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. E vão 1. 6 vezes 6, desculpa, 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Então, a gente tira essa parcela que a gente já encontrou. O que eu estou querendo dizer? Que o 130 cabe dentro do 831 6 vezes. Pelo menos 6 vezes inteiras ele cabe. A gente vai tirar essa parcela. Então, 1 menos 0, 1. 3 menos 8, não tem jeito. Pegamos emprestado aqui com um vizinho. E aqui sobram 7. E aqui ficam 13. 13 menos 8, 51. Opa, desculpa. 13 menos 8, 5. Eu já li o 51 aqui embaixo. E 7 menos 7 dá 0, né? E aí a gente analisa. Então, 51. 51 dividido por 130. Tem algum número para descer? Não tem. Não consigo descer mais nenhum número. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr uma vírgula aqui embaixo e vou multiplicar o meu resto por 10. 51 vezes 10 é 510. Por isso que surge um zero aqui, ó. Tá? Na prática, a gente só coloca a vírgula e o zero, mas é como se a gente estivesse multiplicando o resto por 10. Então, 51 virou 510. É possível? É possível. 510 dividido por 130. O 130 cabe dentro do 510. Quantas vezes? Eu sei que 6 vezes não vai dar, porque 6 dá 780. Vamos arriscar deixa eu ver aqui. No 4? Deixa eu ver. 130 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 5 e 520. Passou 10, mas passou, não cabe. Então, vai dar 3. Vou puxar aqui de novo. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 1 dá 3. Vou tirar essa parte da parcela. E o que eu estou falando aqui? Que o 130 cabe dentro do 510 pelo menos 3 vezes. Né? A leitura de uma divisão é sempre assim. Então, 0 menos 0 vai dar 0. 1 menos 9? Não tem jeito. Pega emprestado com um coleguinha aqui do lado. O 5 ficou 4, né? Pegou 1 emprestado e veio aqui para o 1, que ficou 11. 11 menos 9 vai dar 2. E 4 menos 3 dá 1. Tá? Então, a gente analisa 120 dividido por 130. Mais uma vez, não vai dar para descer ninguém aqui, não. Então, a gente já tem uma vírgula, então repete o nosso zero aqui. E aí, em vez de 120, agora a gente tem 1.200.
Se a gente analisar os 130 vezes 8, já deu 1.040. Então, com certeza, vezes 9 vai caber. Vai caber sim. Então, vamos colocar o 9 aqui, ó. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27 e vão 2. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Então, coube aqui tranquilamente. 0, menos, vou tirar da parcela. O que eu estou falando? Que o 130 cabe 9 vezes dentro do 1.200. Pelo menos 9 vezes. Então, vamos fazer aqui o 0 menos 0 dá 0. 0 menos 7 não tem jeito. Pega emprestado com o coleguinha do lado. Dá 1 aqui e pegou emprestado 1. O 0 ficou 10. 10 menos 7 vão dar 3. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Aí é aqui que eu falei. Eu, como professora, permito que vocês finalizem o exercício aqui, ó, com 2 casas decimais. Tá vendo? O resto não foi 0. Eu nem sei se isso aqui vai ser dízima periódica depois. Mas eu não me importo, porque o processo de divisão, ele é repetitivo. Você viu, não mudou extremamente nada. O que muda, os valores que mudam aqui, é por causa da tabuada. Mas o processo é o mesmo. É ver quantas vezes que o número cabe dentro do outro e ir fazendo essa divisão. Então, 8,31 dividido por 1,3 é a mesma coisa que 831 dividido por 130, porque a gente fez essa transformação. O resultado disso aqui, a gente pode falar que é igual, ou então a gente pode falar que é aproximadamente, é semelhante. A gente põe um tiozinho aqui, assim, ó, que nem o tio do ão, sabe? Do ar que a gente coloca. A gente pode colocar esse símbolo também. Mas a gente coloca, então, o quê? 6,39. Tá? Mas por quê? Tem que deixar a conta armada. Para eu ver que você sabe fazer esse processo de divisão, para eu ver que você viu que a conta vai continuar aqui, porque não acaba no 30. E o 39 ali, né? O 9 não é o último algarismo. Na verdade, se a gente jogar na calculadora, ainda vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 números depois da vírgula. Então, tá vendo? Não, era isso que eu estava falando antes. Enquanto que na soma, na subtração e na multiplicação é meio que determinado. Vai ter tantas casas decimais, a gente consegue prever quantas casas decimais. Na divisão, não. Vai ter número inteiro dividido por número inteiro, que vai ter número com vírgula. E vai ter número com vírgula, olha só. Esse aqui tinha 2 casas decimais, esse aqui tinha 1. E o resultado oficial tem 8 casas decimais. Quando é que você ia falar que isso ia acontecer? Né? Então, não tem uma determinação de quantas casas depois da vírgula vai ter, não. O negócio é entender que a divisão, ela é um processo operatório que depende da multiplicação, né? O tempo inteiro, a divisão depende da multiplicação. Né? 8,31, ou melhor, desculpa, 831 dividido por 130 só começou com 6 porque eu fiz a multiplicação do 6 vezes o 130 para saber, para encaixar ele dentro do 831, tá bem? Então, essas são a questão das operações com vírgula, soma, subtração, multiplicação e divisão. Essa escritaiada danada que tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar todas num arquivo e mandar lá no grupo depois, bonitinho, na ordem, tá? Esse vídeo vai ficar salvo para a gente assistir depois. Eu vou esticar nosso horário, porque ainda tenho que tirar a dúvida de Maria em relação à fatoração. Mas eu queria saber se, a princípio, isso aqui está entendido ou se ainda ficou alguma dúvida. Não, tá tudo certo. Está esclarecido? Sim. Muito bom, mas de qualquer forma, pode me perguntar, tá? Lá no privado, me mandar mensagem ainda. Peraí, deixa eu abrir aqui para ver. De qualquer forma, pode me mandar qualquer dúvida lá no WhatsApp, tá? Deixa eu só voltar na conversa aqui para eu ver. Maria falou da fatoração. Eu não vou pegar o PET em si, não. Eu vou falar da fatoração de forma livre, porque ela existe, né, dessa forma aí mesmo. Só um minutinho, gente. Deixa eu só fechar a porta do meu quarto. Peraí.
Pronto, voltei. Então tá, vamos falar sobre fatoração. Esse nome assusta a gente, mas ele também está ligado com multiplicação e divisão. Na verdade, a fatoração é uma divisão, só que escrita de uma outra forma, tá? Então, para começo de conversa, quando a gente falar de fatoração, a gente está trabalhando com a divisão por números primos. O que são números primos, gente? Alguém quer falar aí o que são números primos? Não? Tristeza, eu vou falar então. Números primos são aqueles que dividem por 1 e por eles mesmos. Por exemplo, o número 1, ele divide por 1 e dá 1. Ok? Só que o 1 e o ele mesmo são a mesma pessoa. Então, o 1 não é um número primo. Por quê? O número primo, quando a gente fala que ele divide por 1 e por ele mesmo, quer dizer que ele tem o quê? 2 divisores. Ele tem que ter 2 divisores. Se ele divide por 1 e por ele mesmo, ele tem 2 divisores. Só que, quando a gente analisa e fala que o 1 dividido por 1 é 1, e esse 1 é o ele mesmo também, ele acaba tendo só um divisor. Então, o 1 não é um número primo. Então, esse é um primeiro exemplo de número que não é primo. Se eu analisar aqui o número 2, o 2 divide por 1? Divide. 2 dividido por 1 dá 2. Na verdade, se a gente analisa, o 1 é o quê? Divisor universal. Quer dizer que todo mundo pode dividir por 1, tá? Só que ele não é primo. Tá, o 2 divide por 1 e dá 2. E o 2 divide por ele mesmo? Claro, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o 2 é um número primo? Sim. O 2 é um número primo. Vamos lá, o 3. Eu não vou fazer de todos para vocês porque são infinitos, mas eu vou pegar aqui mais 2 números. O 3 dividido por 1 é possível que dá 3. E o 3 dividido por 3 dá 1. Ok? O 3 divide por 1 e divide por ele mesmo. Então, 3 também é um número primo. Agora que vem o porém. 4 divide por 1? Divide. 4 divide por ele mesmo? Divide. Então, é um número primo? Não. Por quê? Porque quando a gente fala de número primo, ele divide por 1 e por ele mesmo apenas. Apenas. Só pode ter 2 divisores. Só pode dividir por 1 e por ele mesmo. O 4 divide por 1, o 4 divide por 4. Só que o 4 também divide por 2. Porque o 4 é par e todo número par divide por 2. Consequentemente, o 4 não é primo. Consequentemente, todo número par divide por 2. Então, com exceção do próprio 2, todo número par não é primo. Consequentemente, novamente, o 2 é o único número par. Nossa, que embolância que eu fiz ali. O único número par que é primo. Tá? O 2 é o único número par que é primo. Então, se a gente fosse fazer aí uma escrita formal de quem são os números primos, a gente estaria começando pelo 2, porque o 1 não é número primo. Depois a gente iria por 3, e aí a gente teria mais uma sequência. Eu vou falar de alguns para vocês. O 4 não é porque é par. O 5 é, porque o 5 só divide por 1 e por 5. O 5 não tem divisor mais nenhum. O 6 não pode, porque o 6 é par. O 7 pode, porque o 7 só divide por 1 e por 7. Ele não tem mais divisores. O 8 não pode, porque o 8 é par. E o 9, professor? O 9 é ímpar. Mas o 9 divide por 1, por 9 e por 3.
O 3 é um divisor de 9, então o 9 não pode entrar aqui. Então, quando a gente fala sobre os números primos, com exceção do 2, que é o único par, todos os outros números primos são ímpares. Mas não quer dizer que todo número ímpar é primo. Por exemplo, o 9, o 15, porque o 15 divide por 3 e por 5 também. O 27, porque divide por 3 e por 9 também. Então, a gente tem alguns números primos, aliás, são infinitos, né? A gente não conhece todos, mas são infinitos. E a gente não consegue. Os primeiros é muito mais fácil da gente trabalhar, né? Por exemplo, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, e tem uma sequência aí legal ainda pela frente. Eu acho que não pulei ninguém ali, não. O 21 não é, porque o 21 divide por 3, divide por 7, tá? Então, a fatoração é uma divisão que só pode acontecer por esses números. Então, a gente vai armar a fatoração e só pode dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 3 e assim por diante. Desculpa. Então, esse é o ponto de partida de uma fatoração. Entender como que a divisão vai acontecer. Fatoração é uma divisão, somente por números primos. Então, se eu falo assim para você, fatore o número 8. Vou fatorar. Como é que a gente fatora? A gente escreve o número 8 e vai passar um traço aqui assim. Esse traço é como se fosse um traço da divisão. Do lado de cá, eu vou colocar o 8, que é o primeiro, e os resultados da divisão. E do lado de cá, eu vou botar os números primos que vão dividir. Analise o seguinte, aqui não vai dar vírgula. Aqui, essa divisão é sempre por números inteiros com resultados inteiros. Então, a gente só pode colocar aqui desse lado, aqui eu já estou com as setinhas vermelhas, a gente só pode colocar desse lado números que são o quê? Divisores. O 8. Quem são os divisores de 8? O 1, o 2, o 4 e o próprio 8. O 1 não é primo, não posso usar. O 4 não é primo, não posso usar. O 8 não é primo, não posso usar. Eu só posso usar, então, o 2. Então, a gente sempre vai começar com 2 quando o número que a gente está dividindo aqui for par. Porque, com certeza, vai conseguir fazer essa divisão. E aí, como é que é feita essa divisão? A gente pega o número que está aqui, que no caso é 8, e divide pelo número que está aqui, que vai ser um número primo. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. A gente vem e coloca o 4 aqui debaixo do 8. E aí a gente continua fazendo a divisão a partir desse resultado. 4, mais uma vez, só pode dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. E mais uma vez. A gente vai fazer isso até chegar no resultado 1. Então, 2. Posso só dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Chegou no 1 aqui, acabou. O que isso aqui quer dizer para a gente? Que o 8 é a mesma coisa que a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Fatorar é meio que decompor o número em um produto. Produto é multiplicação, tá? Fatorar, então, é encontrar o produto de números primos que gerem aquele outro número. Então, o 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 8. E, de fato, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui eu usei um exemplo que confunde muito às vezes, porque é só número par. Eu vou pegar um número para vocês, que vocês vão ver que vai ter número par e número ímpar na fatoração. Por exemplo, o 24. Se a gente vai fatorar o 24, a gente escreve o 24 para passa o traço. A gente vai começar, já que esse aqui é um número par, para facilitar, então, na nossa vida, a gente sempre vai começar a colocar aqui o 2. Porque é certeza, todo número par divide por 2. Então, 24, vou começar colocando o 2 aqui. 24 dividido por 2 dá 12. Onde que esse 12 entra? Debaixo do 24. Olha, gerou um número par. Então, eu posso continuar dividindo por 2. Vou colocar ele aqui. 12 dividido por 2 dá 6. Outro número par. Vou continuar, então. 6 dividido por 2 dá 3.
Olha, 3 não é par. E 3 é primo. 3 só divide por 1 e por ele mesmo. Como desse lado de cá só pode entrar número primo, eu vou dividir o 3 por 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, cheguei no meu resultado 1, então acabou a minha conta. O que isso aqui quer dizer para mim? Que 24 é a mesma coisa que a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Mais para frente, a gente vai estar analisando a questão da raiz quadrada e como que relaciona com a fatoração. Mas o importante é entender que isso aqui é uma divisão e que acontece dessa maneira. Eu vou pegar mais um valor aqui para a gente analisar. Por exemplo, o número 18. 18 é par. Vou começar por 2. Então, coloco 2 aqui. 18 dividido por 2 vai dar 9. 9 é par? Não. 9 é ímpar. Quem que é divisor de 9? O 1, o 3 e o 9. O 1 não é primo, o 9 não é primo. Então, eu vou usar aqui o 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Novamente, 3 é ímpar. Não vou dividir por 2. Eu posso dividir 3 por 3 e vai chegar no 1. Cheguei no resultado 1, acabou a minha conta. O que isso aqui quer me dizer? Que 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. Tá? Então, fatorar é isso. É decompor um número em fatores primos. Quer dizer que o número vai ser reescrito como a multiplicação de números primos. E para a gente fazer isso, a gente tem que estar afiado com os divisores. Tá? Então, na hora que a gente faz essa divisão aqui, a gente tem que pensar quem que é o divisor para poder reescrever. Então, a parte mais importante lá tem esses exercícios no PET 1 de fatoração. É a mesma coisa também para achar, desculpa, MMC. Ainda tem 3 minutinhos aqui, dá tempo de finalizar, peraí. Como que a gente faz o MMC? Por exemplo, a gente vai usar fatoração. Então, vamos supor que eu peço para você, ache o MMC de 3 e 12. Você vai escrever o 3, vai pôr uma vírgula, vai pôr o 12. Não é 3,12, não é o número decimal. É o número 3 e o número 12. Eles estão separados por uma vírgula. Você vai passar o traço aqui do mesmo jeito e vai fazer essa divisão por fatores primos aqui, por números primos, dividindo tudo, tá? O MMC é assim. Então, a gente pode começar por 2, porque 12 é par. Mas o 3 não vai dividir por 12. Então, por exemplo, se eu começo por 2, o 3 não divide por 2. Então, eu só vou copiar ele aqui embaixo sem mexer. Vou pôr minha vírgula que está separando e vou fazer a conta que me interessa. 12 dividido por 2 dá 6. Vou repetir o processo. Vai dar para dividir por 2 de novo, porque o 6 divide por 2. O 3 não divide? Então, eu só vou copiar ele lá bonitinho. E vou fazer a divisão que me interessa. 6 dividido por 2 dá 3. Agora sim, chegou num ponto em comum. 3 e 3, né? Nenhum dos dois divide por 2. Os dois dividem por 3. Então, eu faço as duas divisões. 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Chegou com os dois resultados iguais a 1, significa que a minha conta acabou. Enquanto que na fatoração comum, a gente tinha que o resultado daquela multiplicação era o próprio número, aqui não. A multiplicação me dá o MMC. Então, esse resultado aqui não precisa necessariamente ser igual a algum desses dois números. Pode ser que sim e pode ser que não. Desculpa, gente. O que quer dizer, então? Que o MMC de 3 e 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 3? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, coincidiu que o MMC de 3 e 12 foi 12, que é o próprio número que estava lá. Por que isso aconteceu? Porque 12 é um múltiplo de 3.
Mas não quer dizer que sempre vai acontecer assim, tá? Que foi um caso, né, matemático, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Então, a análise ela é um pouquinho diferente. Enquanto que 18 é 2 vezes 3 vezes 3, com certeza, o 2 vezes 2 vezes 3 não é igual a 3 vezes 12, né? Não junta esses dois números que estão sendo fatorados. Esse resultado de multiplicação é resultado do MMC. Para MDC, vou falar rapidinho daqui. Para MDC, a gente já não vai dividir tudo ao mesmo tempo. Aliás, tudo. A gente só vai dividir o que conseguir fazer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se fosse aqui, eu vou... Aqui. Opa, eu falei MMC, mas na verdade é MDC. Aqui é mínimo múltiplo comum, aqui é o máximo divisor comum, maior divisor comum. O maior divisor comum de 3 e 12. A fatoração, ela não acontece igual no MMC. No MMC, a gente dividiu tudo, até chegar 1 e 1, tá vendo? Foi tudo, 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 tudo. No MDC, não. Você só vai dividir quando puder dividir ao mesmo tempo. Eu posso dividir o 3 e o 12 por 2 ao mesmo tempo? Não, não posso. Então, não vai adiantar. Eu posso dividir o 3 e o 12 por 3 ao mesmo tempo? Posso. Então, eu vou fazer essa divisão. 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Tá vendo que já chegou em 1 aqui? Significa que a divisão acabou. Não posso continuar dividindo. Então, o maior divisor comum de 3 e 12 é o próprio 3, porque ele foi o único que eu consegui dividir ao mesmo tempo aqui e a conta minha acabou, tá? Esse finalzinho de MMC e MDC ficou um pouquinho corrido. Se vocês esperarem um pouquinho, eu posso verificar aqui no grupo se vai ter alguém do módulo 6 para entrar, e se não tiver, a gente pode dar sequência, tá? Sim ou não? Tá bom por mim, eu aguardo. Tá. Eu vou parar de gravar aqui um minutinho para não ficar muito longo depois para eu editar. E vou ver aqui no grupo. Só um minuto, tá? Vou só responder também alguns colegas de vocês aqui no WhatsApp que estavam me chamando enquanto a gente estava aqui. Eu vou deixar na tela aqui, caso vocês queiram copiar. Peraí. Deixa eu puxar para cá. Essa parte aqui, se alguém quiser copiar, qualquer coisa eu vou arrastando aqui a tela, tá? Gente, ninguém se manifestou lá no grupo. Eu vou buscar mais uma água ali, que minha garganta está secando bastante. E a gente pode continuar aqui na live do módulo 1. Tá tudo bem para vocês? Se tiver ficando
muito tempo, a gente para, tá? Então tá, eu vou lá só buscar mais uma água, tá? Só um minutinho. Tô falando com vocês que eu não tô ficando boa da cabeça. Eu falei que ia suspender a gravação, mas deixei gravando, né? A cabeça tá, ó, maravilha. Então, gente, vamos voltar aqui rapidinho para a questão da fatoração, tá? O processo de fatoração é esse, prático, dessa forma, é uma divisão, como eu falei. Maria, você que estava com a dúvida aí inicial, você entendeu? Não entendi direitinho, não, tá? Não, Tô com entendeu? dificuldade, mas fazer o quê? O que você ficou com dúvida ainda? Ah, sobre essa explicação aqui. Desculpa aí que eu não sei como é que foi. Não, peraí, que tá baixo o seu microfone. Fala de novo. Fiquei com dúvida aqui, porque, na verdade, isso tem muita explicação, né? Uhum. A questão aqui do divisor, do número primo, isso assim, para falar a verdade, Você eu não não entendeu entendi muito? tudo direitinho, não. Não Tá. entendi muito, não. Vou mostrar para você, então, a questão do número primo que eu estava falando, tá? Vamos supor aqui o número 18 que a gente fez aqui em cima, essa fatoração. Vamos supor que a gente fosse fazer a fatoração de qualquer jeito, tá? Tá. Se você analisar o 18 e você sabe que 2 vezes 9 é 18, você pode querer começar colocando 9 aqui. Uhum. Só que 9 não é primo. Ah, tá. Por que 9 não é primo? Porque 9 tem como divisores o 1, o 3 e o 9. O 9 divide por 1, divide por 3, divide por 9. E o número primo, ele só pode dividir por 1 e pelo próprio número. Então, por isso que a gente não pode começar pelo 9 ali, mesmo sabendo que 9 vezes 2 é 18. Uhum. A divisão 18 dividido por 9 vai dar 2, tá certinho? A conta tá certinha. Mas este formato de divisão não permite que o 9 entre aqui, porque o 9 não é primo. É por isso que a gente não pode usar ele. A mesma coisa, por exemplo, se eu estivesse analisando aqui, eu acho que foi o 24, né? Foi o 24. Uhum. Vamos supor, se fosse o 24, se eu quisesse fazer a... Deixa eu colocar aqui. Isso aqui não pode acontecer. Vamos supor que a gente quisesse dividir o 24 de qualquer jeito. Qual que é o pensamento às vezes? Ah, eu sei que 6 vezes 4 dá 24. Então, eu quero fazer aqui por 4. E botar que aqui é 6.
Por que eu não posso fazer isso? Porque 4 não é primo. Uhum. O 4, ele tem como divisores o 1, o 2 e o 4. Então, não pode. A mesma coisa se fosse ao contrário. Se fosse 24 e colocasse o 6 aqui e para pôr o 4, não ia poder, porque o 6 não é primo. Quem que é divisor de 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Então, essas duas formas aqui também não iriam poder acontecer. Se fosse 24, por exemplo, por 8, porque eu sei que 8 vezes 3 dá 24. Não ia pôr 8 aqui e o resultado ia dar 3. Por que não pode também? Porque o 8 tem como divisores o 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Então, a gente não pode fazer a divisão. Quando fala da questão do número primo, é isso. Por mais que você saiba a tabuada e saiba de um número que ali ia dar para fazer a divisão, e de fato, a divisão em si não é errada. 24 pode dividir por 8, 24 pode dividir por 6, não está errado falar. Mas esta forma de divisão não permite. Então, por isso que a gente só pode usar número primo. E aí, o número primo é a questão que eu falei dos divisores. Vamos analisar a questão dos divisores aqui de uma outra forma. O que é um divisor? Divisor. Divisor é aquele que divide. Certo? Então, divisor é aquele que divide. Então, quando eu te pergunto assim, quais os divisores... Eita. Quais os divisores de 3? Eu estou te perguntando quais são os números que podem pegar o 3 e dividir. Então, se a gente pegar, por exemplo, 3 quadradinhos e quer dividir eles para 3 pessoas. Aliás, não é para 3 pessoas, não. Falei bobagem. Eu estou pegando esses 3 quadradinhos aqui, retângulos, essas 3 coisas. Por que o último não for bonitinho? Vem cá, forma também. Olha lá, tá teimando comigo. Gente, eu tô apanhando esse trem. Aí, tem 3 peças, 3 quadrados, 3 retângulos, tanto faz. E quero dividir, quero distribuir, porque dividir é isso, né? Distribuir. Eu posso fazer essas divisões de que forma? Eu posso dar um para cada pessoa? E aí, esse aqui vai para uma pessoa aqui, esse aqui vai para outra pessoa, e esse aqui vai para outra pessoa? Sim. Sim, posso. Ok. Isso aqui é a mesma coisa de fazer 3 dividido por 3. Cada um recebeu 1, né? Então, um número dividido por ele mesmo é 1. 3 dividido por 3, cada um recebeu 1. 3 dividido por 3 é 1. Eu posso fazer essa divisão para que ela seja justa e entregar, deixa eu fazer com outra cor, 2 desse daqui para uma pessoa e 1 para outra pessoa, vai ser justo? Não. Não vai ser justo. Então, na verdade, a gente está vendo, então, quando a gente fala dos divisores, a gente está trabalhando com o quê? Números naturais. Quer dizer que a gente não pode dividir partindo, fazendo ficar vírgula, fazendo ficar fracionado. Uma pessoa receber 2 e a outra só 1, não é justo. Para que fosse justo, elas iam ter que receber 1,5 cada um. Mas a gente não está trabalhando com números fracionados, decimais. A gente está trabalhando com os números naturais. Então, isso aqui não daria para acontecer. Deixa eu pegar uma última cor aqui. Eu posso, no entanto, pegar as 3 coisas que eu tenho e entregar para uma única pessoa? Posso. Ou seja, a gente está fazendo 3 dividido por 1. Quer dizer que aquela pessoa vai ficar com os 3 para ela. Isso aí também é ok. Então, quando a gente analisa os divisores de 3, eu entendo que o 3 só pode ser dividido por 1 e por 3. Ele não consegue dividir por mais ninguém, né? Nem por 2.
nem por 1,5, né? Aqui não, porque são números naturais. Então, quando a gente está falando dos divisores, Maria, a gente está falando de números inteiros, tá? E o divisor é aquele que divide. Então, se a gente fosse pegar, vou pegar aqui de 1 a 10, assim, que é mais rapidinho. Se a gente fosse pegar, por exemplo, os divisores de 1. O 1 só divide por 1. Se eu fosse pegar os divisores de 2, o 2 pode dividir por 1 e pode dividir por 2. Se eu fosse pegar os divisores de 3, a gente acabou de ver que vai ser 1 e 3. Os divisores de 4, 1, 2 e 4. Os divisores de 5, 1 e 5. Os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Observe que os divisores, né, eles estão na tabuada daquele número. 2 vezes 3 é 6. E é por isso que 6 divide por 2, 6 divide por 3. Por isso que o 2 é divisor de 6. Por isso que o 3 é divisor de 6. Porque 2 vezes 3 deu 6. Os divisores de 7. Aí a gente teria aqui uma infinidade de números, né? Eu estou fazendo só desses para a gente entender aqui uma relaçãozinha básica, tá? Então, os divisores de 1 a 10 a gente teria aqui. O que é a relação? Os números que estão entre chaves, que esses 2 risquinhos que eu fiz, são os divisores. Eles estão, né, entre essas chaves. Eles são parte da tabuada dos números que a gente está trabalhando, que é o que está entre parênteses. O 2 divide por 1, divide por 2, porque ele é múltiplo desses números. Esse 2 que está aqui dentro do parênteses, que eu circulei de vermelho, ele é múltiplo dos divisores. Então, o número que está entre parênteses, que a gente está mexendo aqui, é múltiplo dos seus divisores. Então, por exemplo, o 8. O 8 só divide por 1, por 2, por 4, por 8, porque o 8 é múltiplo. O múltiplo ele foi obtido pela multiplicação. O 8 é múltiplo de 1, porque 1 vezes 8 é 8. O 8 é múltiplo de 2, porque 2 vezes 4 é 8. O 8 é múltiplo de 4, porque 4 vezes 2 é 8. E o 8 é múltiplo de 8, porque 8 vezes 1 dá 8. Então, esses números que estão entre parênteses são os múltiplos. O que está entre chaves são os divisores. Esses divisores são os números que dividem aqueles números. Então, quando a gente está lá mexendo na fatoração, pode dividir 24 por 12? Pode. Porque 12 é divisor de 24. Isso não é mentira, isso é certo. Mas a fatoração exige, ela é muito exigente, o nariz em pé e fala, eu só aceito as coisas desse jeito aqui, do meu jeito, não quer saber de mais ninguém. Então a fatoração, ela exige, tem que ser por número primo. Sabe? Todo mundo tem um parente que é mais rico, que é mais do nariz em pé, que você só vê que a pessoa só anda assim. Eu só tomo café na xícara, sabe? Aí você vira que nem a dona Hermínia e fala assim, tá aqui o copo, tá aqui o café. Virou o café dentro do copo, virou o copo do café. Né? A gente pode virar e falar isso. Vou fazer a divisão do jeito que eu quiser. 24 por 12, 24 por 2, por 6, por 8, por quem eu quiser. Mas não. Na fatoração, a gente tem que levantar o pescoço e o nariz e fingir que é do chique e falar, eu só tomo café na xícara. No caso aqui é água na caneca mesmo. Então, a fatoração é a mesma coisa. Ela vira e fala, não quero saber, só divido por números primos. Então, eu não posso dividir 24 por 12, porque 12 não é primo. Ela fala assim, tá? Na minha cabeça, a fatoração fala assim. Eu só vou dividir o 24 por 2, por 3, porque eles são primos. Mas ninguém.
Só pode dividir por 2 por 3, né? No caso. Mas por que não vai ter problema de dividir por números primos? Porque até o 6, até o 8, o 4, o 12, eles conseguem ser reescritos como números primos. Então, a gente tem que dividir sempre na fatoração por número primo por isso. E aqui, isso que eu acabei fazendo, mostra pra gente, olha, o 2 é primo, né? Só tem 2 divisores. O 3 é primo, só tem 2 divisores. O 5, o 7, tá vendo? De 1 a 10, a gente só tem 4 divisores. O 9 não é, o 10, o 8, o 4, o 6 e o 1 não são também. E importante da gente estar trabalhando essa questão dos divisores para saber como fazê-la na fatoração, mas também por causa do MMC e do MDC. Desculpa mais uma vez, gente. O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, o próprio nome diz. O que é mínimo, gente? Menor. Pequeno. Múltiplo da multiplicação. Que tem uma multiplicação. Comum. Comum é uma coisa normal e é uma coisa que eu tenho, que você tem, que o outro tem, que fulano tem, que Beltrano tem. Então, o menor múltiplo comum, ou também conhecido como MMC, é o menor número de uma multiplicação que eu e você temos em comum. Então, na hora que a gente pergunta, né, a gente arma lá, vamos supor, entre 3 e 12, né, que foi aquela hora. Qual é o menor múltiplo comum? Entre 3 e 12, a gente não está trabalhando mais com divisores, a gente está trabalhando com múltiplos, né? A gente faz a fatoração até o final para garantir que vai ser o menor múltiplo que vai ser gerado. Então, aqui a gente começou por 2, né? Fez aqui, eu estou só replicando o que foi feito antes, tá, gente? Por isso que eu estou indo direto. Quando a gente chega nisso, porque o MMC foi resultado dessa multiplicação aqui. Quando a gente chega nisso, o que a gente está querendo trabalhar? O múltiplo, a gente analisa assim, olha, por exemplo, múltiplo de 3. Quer dizer que eu estou pegando o número 3 e multiplicando pelo meu conjunto dos números naturais. Você lembra dos números naturais? A gente chegou até a falar ontem, Maria. Quem que é o conjunto dos números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e é infinito. Não tem fim, nunca acaba. Porque a gente vai sempre poder estar somando um aqui e achar o próximo número. O múltiplo é o resultado daquele número que está entre parênteses por todos os números naturais. Então, se a gente começar do 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, e assim vai ser infinito. O que aconteceu aqui? Vocês percebem que está indo de 3 em 3 a partir do 0. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Está indo de 3 em 3. Tá vendo? Por quê? Porque a base foi 3. Foi sempre de 3 em 3. Então, o múltiplo de 12, por exemplo, vai começar no 0 e ir de 12 em 12. 12, 24, 36 e assim por diante. Que é a mesma coisa, do 12 vezes 0 deu 0, 12 vezes 1 deu 12, 12 vezes 2 deu 24, 12 vezes 3 deu 36, o 12 vezes 4 vai dar 48, né? A gente pode até colocar ele aqui. Então, os múltiplos são encontrados dessa forma. Agora, o que é o menor múltiplo comum? É o menor número desses conjuntos que tenha tanto no 3 quanto no 12. O 0 não conta, porque o 0 é um múltiplo universal, né? Todo número pode ser multiplicado por 0 e o resultado vai ser 0. Então, a gente não vai analisar o 0 aqui, não. Porque senão a gente ia ficar com o mínimo múltiplo comum de todos os números o 0. Só que a gente não pode dividir por 0. Então, aqui não tem jeito. Então, a gente vai analisar fora o 0, tá? O 0 não vai ser levado em consideração para análise, não. Qual que é o menor múltiplo comum? Vai ser o menor número múltiplo que existe tanto no 3 quanto no 12.
O 3 existe apenas no 3, não tem no 12. O 6 apenas no 3. O 9 apenas no 3, mas existe o 12. Olha aqui. Ah, e aqui também existe. Então, o menor múltiplo comum entre 3 e 12 é o 12. Por mais que 3, 6 e 9 sejam múltiplos e sejam menores do que 12, eles não estão nos múltiplos de 12. Então, o menor possível, que é comum aos dois ao mesmo tempo, é o 12. Então, isso daqui que eu estou fazendo é porque 3 e 12 são dois números muito pequenos. Mas se eu perguntasse para você qual que é o MMC de 340 e do 120, fazer dessa forma que eu fiz aqui ia demorar muito. Você, tipo assim, corria até o risco de você errar, né? Porque ia demorar muito tempo para fazer. Então, esse processo de fatoração que a gente fez aqui, olha, ele é o mais prático e mais seguro. E o MMC é calculado dessa forma. Aqui que eu fiz de azulzinho foi para exemplificar para vocês uma nova forma, né? Uma análise, né? Por que a gente consegue provar, né, dessa forma, através dos múltiplos. Mas o MMC dessa forma daqui, né, na fatoração, é mais segura, tá? Isso aqui é quando a gente fala do MMC, do mínimo múltiplo comum. Para finalizar, vamos então falar do máximo divisor comum, que é, entre aspas, o inverso do mínimo múltiplo comum, entre aspas, tá? Na prática, a gente não vai falar sobre essa questão do inverso, não. Então, agora o máximo divisor comum. Também conhecido como MDC. Tá? O que é máximo? Maior, grande. Divisor, como a gente já viu, é quem divide. Comum. O máximo divisor comum é o maior número que divide eu e você. Eu estou falando que a gente são números, né? Nós somos números, por exemplo. O máximo divisor comum, então, é o maior número que divide eu e você ao mesmo tempo. Então, se eu perguntar para você do máximo divisor comum entre 3 e 12, que foi aquele exemplo, a fatoração aqui, ela não pode acontecer de forma até o fim, né, igual foi lá no outro exemplo, porque ele tem que dividir, e não é todo mundo que divide ao mesmo tempo. Né? Na multiplicação, não. A multiplicação a gente multiplica por todo mundo mesmo. Mas a divisão, não. Porque a gente não está trabalhando com número com vírgula. A gente não pode dividir qualquer um e achar um decimal. A gente só tem que dividir quando for divisão exata. Então, a fatoração aqui, ela não pode começar por 2, por exemplo, por isso. Porque o 3 não vai dividir por 2 aqui. Não posso fazer essa divisão. Então, ela só vai acontecer, né? Os cálculos só vão acontecer quando os dois números podem dividir ao mesmo tempo. Tanto o 3 quanto o 12 podem dividir ao mesmo tempo por 3. Porque 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Como aqui chegou em 1, quer dizer que não consigo continuar dividindo. Por isso que a gente concluiu aqui que o maior divisor comum entre 3 e 12 foi o próprio 3. Se a gente analisar pela questão dos divisores, a gente tem que o divisor de 3 é o 1 e o 3. E a gente tem que os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Quem que é o maior divisor comum? No caso aqui, o 1, ele aparece nos dois, porque 1 é divisor universal. E então significa que 1 divide por todo mundo. Então eu também não vou considerar o 1 aqui nesse caso, não. A gente vai analisar depois dele. No 3, o maior divisor possível está sendo o 3. Aliás, desculpa, falei errado, não é o maior divisor. Além do 1, o único divisor que sobrou por 3 é o próprio 3. No 12, a gente viu que o 12 dividiu por 2, mas o 3 não divide por 2. Mas o 12 divide por 3. Então, o maior divisor comum é o maior número que vai dividir os dois ao mesmo tempo. No caso, aqui o 12 ainda divide por 4, divide por 6, divide por 12, mas o 3 não.
Então, o 3 não tem como divisor nem o 4, nem o 6, nem o 12, então ele não vai considerar. Ele tem que considerar o comum. Comum é ao mesmo tempo. O 3 divide tanto o 3 quanto o 12. Então, ele é o maior divisor comum ali. Se a gente pegar mais um exemplo aqui, só para nós finalizarmos. Deixa eu ver. O 16 e o 32. Não, 24. E o 24. Se eu quiser calcular o máximo divisor comum de 16 e 24, então eu vou analisar aqui o seguinte. O 16 e o 24, os dois são pares. Então, eu posso começar dividindo por 2 aqui. 16 dividido por 2 dá 8. E 24 dividido por 2 dá 12. Também posso dividir eles por 2. Então, vai ficar 2 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 12. 12 dividido por 2 dá 6. Posso continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Chegou no ponto em que os dois números aqui, olha, eles não podem ser divididos ao mesmo tempo. O 2 não vai dividir por 3, nem o 3 vai dividir por 2. Então, a conta acaba aqui. Qual que é o resultado dessa multiplicação aqui? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o maior divisor comum de 16 e 24 é 8. Como que a gente pode analisar isso a partir dos divisores? Os divisores de 16 são 1, 2, 4, 8 e 16. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Se eu analisar, o 1 está nos dois, o 2 está nos dois, o 4 também e o 8 também. Então, o 1 é divisor dos dois? Divisor comum? É. O 2 é divisor comum? É. O 4 é divisor comum? É. O 8 é divisor comum? É. Então, são 4 divisores comuns. Mas qual que é o maior divisor comum? Por isso que chama máximo. Qual que é o maior divisor comum entre esses dois? O 8. Então, por mais que o 1 seja, ele não é o maior. Por mais que o 2 seja, ele não é o maior. Por mais que o 4 seja, ele não é o maior. O maior divisor que tem nos dois ao mesmo tempo é o 8. Então, é por isso que quando a gente faz esse cálculo aqui dá certinho, tá vendo? Como eu disse, quando os números são muito grandes, aqui nessa forma de calcular aqui, a gente gasta muito tempo. A gente pode até errar, faltar alguém, né, na hora de verificar. Então, a fatoração é mais segura, né? Acaba sendo mais fácil trabalhar pela fatoração. E a gente não precisa dividir até o fim. Assim, a gente só divide ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo quer dizer que está dividindo pelo mesmo divisor ali ao mesmo tempo. E aí a gente multiplica esse resultado. Entendido, gente? Sim ou não? Jéssica, Maria. Oi? Pode falar. Não, essa de fração eu entendi, acho que eu corrigi aqui. Acho que fiz certinho. Mas eu continuo na dúvida na 7, na questão A. A 7 de divisão. Isso. Então, você vai ter que armar a divisão. Peraí. Você vai ter que armar a divisão que nem a gente fez aqui, com 8,31 dividido por 1,30. Você vai colocar 0 nas casas decimais para ficar igual. Depois você vai cortar a vírgula. E aí vai virar 2 números inteiros. E então você vai fazer a divisão.
Porque o número é o quê? 152, cadê aqui? Peraí. 12. $152,12 dividido por 12,521. Aqui tem 3 casas decimais. Sim. Aqui só tem 2. Então, você precisa completar com 0 aqui, até aqui ficar com 3 casas decimais. Então, você vai pôr um 0 aqui. Pôs esse 0, a vírgula vai sumir. Então, agora você está dividindo 152.120 por 12.521. Você vai começar a fazer a divisão normalmente. Vai olhar aqui o 1 dividido por 12.000, não dá. Pegar junto aqui o 15 dividido por 12.000, não dá. Se pegar o 152 dividido por 12.000, não dá. Se pegar o 1.521 por 12.000, não dá. Você vai pegar mais um. Aí vai dar 15.212 dividido por 12.521. Dá. Quantas vezes que o 12.000 cabe dentro do 15.000? Uma vez. Aí você vai fazer menos e vai fazer isso aqui, ó. E aí você vai continuar fazendo a conta. Sim, ok. Tá bem? Quer tirar um print aí da tela, copiar essa parte aí? Sim, vou printar aqui. Tá. Posso sair aqui da tela? Pode, sim. Tá. E a questão da fatoração, você entendeu também, Jéssica, Maria, tá ok na parte da fatoração? Sim, para mim a faturação tá ok. Ótimo. E você, Maria? Eu estou tentando aqui, mas estou com muita dificuldade ainda. Tá, essa questão da dificuldade eu entendo e é realmente fazendo que você vai pegar a prática. Né? O importante é a questão da explicação. Assim que a gente acabar essa aula, eu vou editar para poder subir ela para o YouTube. E aí vocês vão ter acesso, né? Então, fica tranquilo para você assistir quantas vezes precisar. Mas, de qualquer forma, você vai tentando, fazendo aí no seu caderno, tira foto, me manda, né, dúvida que tiver. E a gente vai seguindo aí. Tá bom. Tá? Deixa eu só pedir para vocês preencherem uma listinha de presença para mim. Deixa eu ver se hoje a lista de presença vai funcionar, Maria. Ontem não queria? Deixa eu ver. Podem clicar aí nesse azulzinho no chat e preencher a lista, por favor. Apareceu para mim que já sumiu? Vê de novo aí. No chat. Tá. Vê. Ok. Vai comer, sua senhora, passa fome. Vai comer. Apareceu aqui, foi assim, ó. Permissão, o necessário, este formulário, é isso mesmo? Ah, peraí, acho que agora vai. Quer ver? Não deu, não. Tenta agora. Mandei de novo, tenta de novo. Lista de presentes. Agora eu que tava dando bobeira aqui, menina. Não, tá. É para preencher agora, né?